Saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra e do mar, aqui estamos mais uma vez na Tua presença. Clamamos pelo Espírito Santo para que Ele habite em nós e faça morada em nós e que Ele nos dê entendimento da Tua Palavra. Nós Te agradecemos em nome do nosso único intercessor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um estudo da Palavra. O assunto é a sacudidura. E nós vamos fazer em duas etapas. Essa será a primeira parte. É um assunto delicado, é uma grande advertência para a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, queira ou não, aceitando ou não, deveríamos aceitar, está escrito: assim diz o Senhor. Antes de iniciarmos a destrinchar o que está escrito no Espírito de Profecia, e na Palavra de Deus, pela Bíblia, eu quero ler duas passagens da Bíblia. Pegando aqui minha Bíblia King James, eu quero ler para vocês o que está em Gálatas, no seu capítulo 3, no verso 16, diz assim: Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara "e aos seus descendentes", como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Ainda no capítulo 3 de Gálatas, no verso 28 e 29, diz assim: Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, aquelas tribos, as 12 tribos, não existem mais. Hoje, nós somos aqueles que creem em Cristo, são descendentes de Abraão por intermédio dele. Tá? A outra passagem que eu quero ler está em Amós, capítulo 9, verso 9, se referindo já à sacudidura. Amós 9, verso 9, diz assim: Porquanto darei ordens e sacudirei a casa de Israel. Somos nós fazemos parte do Israel espiritual. Aqueles que estão ligados a Cristo fazem parte do Israel espiritual. Então, porquanto darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, do mesmo modo que se sacode o grão na peneira. Contudo, nenhum só grão cairá sobre a terra. Então, sobre a sacudidura. Veja o que diz para nós, que a advertência que é dito para nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. Nós sabemos que não é placa de igreja que salva. Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações, e a maioria delas estão na Igreja Católica. Pessoas sinceras. Tem uma passagem que fala aqui em Jeremias, que deixa muito claro isso,
ler aqui. Jeremias 23. É uma advertência aos pastores, né, que não cuidam, ou deveriam cuidar das ovelhas, né, dos membros, como Deus pede. Ai dos pastores, verso 1 do capítulo 23 de Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama o Senhor. Portanto, assim declara o Eterno, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e afugentastes, e não zelastes dela. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, para todos os expulsei, onde os expulsei, e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia de todos, e todos serão arrebanhados, assevera o Senhor. Então ele tem ovelhas em outros apriscos, né? Em outras versões dizem isso. Então Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações. Mas a sacudidura que está sendo dita aqui é exclusivamente para a nossa igreja, né? A igreja de Laodiceia. Então, essa será a sacudidura, a primeira parte que eu vou passar agora. Depois eu farei um novo vídeo falando a segunda parte da sacudidura, tá? Está escrito, não é eu que estou inventando, é o assim diz o Senhor, né? E nós temos que ficar atentos e despertar, acordar, né? Então diz assim: ser membro da igreja não é garantia de salvação. Esse é o título. Isso está em Eventos Finais, né? No capítulo 12, que fala sobre a sacudidura. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados no livro da igreja estão preparados para finalizar sua história terrestre e estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Isso está também em Serviço Cristão, página 41. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão certamente atingidos pelas pragas de Deus, assim como as igrejas que se opõem à sua lei. O joio e o trigo é o outro título. Ocorrerão divisões na igreja, dois lados se desenvolverão. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 114. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisará ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Este é precisamente o tempo em que o verdadeiro será o mais forte. Carta 46, 1887. A história da rebelião de Datã e Abirão está se repetindo e continuará a se repetir até o fim dos tempos. Quem estará ao lado do Senhor? Uma pergunta. Quem será enganado, tornando-se também, por sua vez,
um enganador. O Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo de aprimorar e peneirar, pois entre nós há pessoas perversas, que não amam a verdade nem honram a Deus. Herod, 19 de março de 1895. Ainda estou no Grande Conflito, página 173. Estamos na época da sacudidura, época em que cada coisa que pode ser abalada será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade e não aborrecem, nem não obedecem a seus mandamentos, por palavra e ação. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 332. Não basta só eu conhecer a verdade. Satanás conhece toda a verdade e é o inimigo de Deus. Eu tenho que conhecer, eu e você, e viver, botar em prática. É isso que Deus espera de nós. A perseguição purifica a igreja. A prosperidade multiplica a massa dos que se dizem cristãos. A adversidade os leva para fora da igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 89. Eu estou falando das referências porque está também em outros livros. Eu estou lendo aqui Eventos Finais, no capítulo 12. Não está longe o tempo em que a prova sobrevirá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes profanos, não acharão difícil se submeter aos poderes dominantes, de preferência a se expor a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81. Na ausência da perseguição, tem entrado para nossas fileiras pessoas que parecem sadias, de cristianismo inquestionável, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam da igreja. Evangelismo, página 360. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será submetida a provas terríveis. Provas terríveis, meus irmãos e minhas irmãs. E uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 368. Outro título: Cristãos superficiais renunciarão à fé. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá que realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob as mais feroz oposição dos inimigos da fé. E naquele tempo, o grupo dos superficiais e conservadores, cuja influência tem constantemente atrasado o progresso da obra, renunciará à fé. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 463. Se Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando-o
para discernir seus enganos, trabalha com sua magistral capacidade para introduzir fanatismo de um lado e formalismo de outro, para que ele possa ceifar uma colheita de pessoas não salvas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 19. Os que tiveram privilégios e oportunidades para se tornar versados na verdade, mas continuam a se opor à obra que Deus deseja ver realizada, serão desprezados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Medicina e Salvação, página 64. À medida que as aflições crescem ao nosso redor, serão vistas em nosso meio tanto separação quanto unidade. Alguns que agora estão dispostos a utilizar todos os meios para defender a verdade, em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão evidentes que não edificam sobre a sólida rocha, pois cairão em tentação. Aqui fala, vamos ver aqui, sobre o que a Bíblia fala sobre tentação, né? Vou ler só alguns, são muitos trechos, mas eu separei aqui 4. Vamos ver aqui o que diz em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13. Diz assim, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Então não vem tentação além do que eu e você possamos resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Então, nós temos como suportar essa tentação, não haverá desculpa. Hebreus 2:18. Hebreus 2:18 diz assim: considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Tiago 4:7. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e Satanás fugirá de nós, de mim e de você. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5, verso 8. Diz assim: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então nós temos como suportar as tentações. O inimigo conhece, meu irmão e minha irmã, as suas fraquezas e as minhas fraquezas. Mas nós temos como suportar, nós temos como resistir essas tentações. Seguindo aqui, eventos finais no capítulo 12, falando sobre a sacudidura. Os que tiverem grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, irão sobre um pretexto ou outro retirar-se do nosso meio. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 400.
O outro título fala: o testemunho direto produzirá uma sacudidura. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que ela havia sido causada pelo claro testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá um efeito sobre o coração que o recebe, levando-o a elevar e declarar a verdade direta. Alguns não suportarão esse claro testemunho e agirão opondo-se a ele, e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 181. É aquilo que eu digo, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra de Deus não deve ser questionada, ela deve ser aceita. Nós temos que dizer amém, o assim diz o Senhor. Somente para o assim diz o Senhor. Há aqueles que, entre nós que farão confissões, como Acã, tarde demais para serem salvos. Não estão em harmonia com o que é correto. Desprezam o claro testemunho que alcança o coração e se alegrariam em ver silenciados todos aqueles que reprovam. Testemunho para a Igreja, volume 3, página 272. O Senhor pede a renovação do claro testemunho apresentado em anos passados. Ele pede uma reforma de vida espiritual. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas, mas deve haver um ressurgimento da morte aparente. E muitos de nós estamos mortos espiritual. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Testemunho para a Igreja, volume 8, página 297. Calúnias levam muitos à perdição. Muitos em nossos dias, há famílias inteiras que uma vez se alegraram na verdade e que perdem a fé devido às calúnias e às falsidades que lhe foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram reuniões agradáveis. Quantos de nós estivemos juntos em harmonia, e a palavra mesmo diz que hoje falamos mal dessas pessoas, não damos crédito porque elas dizem. Temos que ter cuidado, meus irmãos. Deus está nos alertando e advertindo a forma que estamos tratando essas pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Abrir o coração à semeadura do joio. O joio brotou entre o trigo. Elas o fortaleceram. A seara do trigo tornou-se cada vez menor. A seara do trigo tornou-se cada vez menor. Preste atenção no que está sendo dito aqui, meus irmãos e minhas irmãs. E para elas, a preciosa verdade perdeu o seu poder. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 411. Falsas doutrinas afastam alguns. Outro título. A chamada ciência e a religião serão vistas como lados opostos, porque as pessoas não compreendem o poder e a grandeza de Deus. Essas palavras da Escritura Sagrada me foram apresentadas. Olha o que é dito aqui. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Atos 20, verso 30. Isso certamente acontecerá entre o povo de Deus. Evangelismo, página 593. Ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias,
Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Move-se para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Testemunhos para ministros e obreiros. Evangelho. Página 112. Não tendo recebido o amor à verdade, eles serão introduzidos aos enganos do inimigo. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e se afastarão da fé. Testemunhos para a Igreja, página 401. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Como não existe um santuário? Esse é um dos pontos em que alguns se afastarão da fé. Evangelismo, página 224. Deus mandou, meu irmão e minha irmã. Deus mandou Moisés fazer um santuário. Vamos ver aqui em Êxodo. Vamos para a nossa Bíblia. Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, verso 8 e 9. Ele disse assim: Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo. Esse modelo é o santuário celestial, com as mesmas medidas e as instruções para mobília que eu te revelar. Então existe um santuário no céu. E esse tabernáculo, esse santuário que foi feito na terra, foi com as medidas com o santuário no céu, onde está agora Jesus Cristo intercedendo por nós no lugar santíssimo. Como não existe um santuário? Mas está dizendo aqui que vão dizer que não existe. A rejeição dos testemunhos resulta apostasia. Outro título. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sob a bandeira de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84. Eu estou só afirmando aqui, meu irmão, o que está escrito, lendo o que está escrito, para que muitos colegas, muitos irmãos e irmãs de outras denominações, não falarem: os adventistas se acham, ou eles se acham salvos. Aqui está sendo muito claro essa advertência para nós adventistas. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele não muda. Isso está escrito. Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio cumprir, Ele não veio mudar. Está lá em Mateus 5,17. Ele não veio mudar nada. E o que Ele pregava era o Antigo Testamento, as leis de Deus, que as pessoas distorcem. Agora é amor a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, é o resumo dos 10 mandamentos. A primeira tábua fala dos 4 mandamentos de Deus, é o nosso amor para Deus. E a segunda tábua de pedra são 6 mandamentos do nosso amor ao próximo. Muito simples de entender. Nós não podemos distorcer. O problema da igreja adventista, conforme está escrito, não sou eu que estou dizendo, mas o assim diz o Senhor, que fala da igreja de Laodiceia, que ele está prestes a vomitar, porque nós nos achamos. Nós não estamos nem morno, nem quente, nem frio. Então nós temos que sair dessa
situação de comodismo, eu estou salvo, não preciso de mais nada. Ele diz que nós estamos pobres, cegos e nus, tem que tirar colírios dos nossos olhos, porque nós somos cegos, não estamos enxergando a nossa nudez. Então, ficam fazendo sempre o feijão com arroz, né? Dizendo amém para tudo, tudo que é dito no púlpito é amém, tudo que a igreja prega é amém, e aqui diz, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, que é desprezada. Por isso que eu vou fazer a sacudidura em duas partes, porque o espírito de profecia é desprezado, e quando é dito o que está escrito, não é bem assim como está dizendo. Tem muitas advertências que o espírito de profecia prega que nós desprezamos. Uma delas, vou deixar aqui, não vou me aprofundar, mas eu posso apresentar isso aí depois, em um outro vídeo, são os teatros dentro da nossa igreja. Deus abomina, isso está escrito no Espírito de Profecia, fala até em teatro infantil, Deus não se agrada com isso. Mas, o que é que nós falamos? Não é bem assim, tudo para a honra e glória do Senhor. Irmão, é desobediência. E aqui, na King James, na sua Bíblia, diz claramente que os desobedientes são filhos do diabo. Isso aí dá até uma pregação, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Irmão, não é assim, está escrito, eu não estou inventando, está escrito. Então nós temos, meu irmão, de parar de achar que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Nem tudo que aparenta ser bom aos nossos olhos é bom para Deus. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estudar o Espírito de Profecia. Como é que eu vou falar de Deus? Como é que eu vou obedecer a Deus se eu não sei eu não faço o que Ele pede? Para Deus não existe meio termo, meu irmão e minha irmã. Eu tenho que fazer o que Ele pede. É fácil? Não é fácil. Mas aos poucos eu vou me moldando. Eu fazia parte da sonoplastia, mas eu parei de fazer parte porque eu estava compactuando com os teatros dentro da igreja. Por isso que eu larguei. Eu fazia parte da escola sabatina, eu era professor. Fui tirado do posto porque eu não pregava o que a igreja diz. Eu pregava o assim diz o Senhor. Eu fui tirado, não sou professor da escola sabatina. Não tem problema. Se eu e você, minha irmã, se eu estou na igreja e se está tudo bem comigo, tem problema. Tem problema. É o assim diz o Senhor, não é o assim diz a igreja. Está aqui, ó, eventos finais. Não é o assim diz a igreja, é o assim diz o Senhor. É a igreja de Deus. E de lá ninguém me tira. É a igreja de Deus. Aqui vai falar mais coisas sobre ela, que ela estará prestes a cair, mas não cairá. Se eu contar para vocês o que eu já passei dentro dessa igreja, eu acho que a maioria tinha saído, mas eu não saio, porque eu sei que a nossa luta não é contra a carne e sangue. E pessoas que me afrontaram, eu sei quem estava usando essas pessoas. Assim como você, meu irmão e minha irmã, que também faz parte dessa igreja e foi afrontado, você também não saiu. E muitos saíram, infelizmente. Por quê? Porque não se firmaram na verdade e saem.
e fica pulando de igreja para igreja, vai pulando, vai pulando, vai pulando. Eu conheço alguns, não vou citar nomes, mas nós temos que saber com quem nós estamos lidando. Nós temos que nos firmar na verdade. Eu ficava muito angustiado no início com as coisas que aconteciam dentro da casa do Senhor, mas eu me acalmei porque está escrito. É assim. O script vai ser seguido à risca. Queira eu goste ou você goste ou não, vai seguir à risca. É o que está escrito, é o que eu estou lendo aqui. É o que está acontecendo dentro da casa de Deus. Vamos seguir. Então diz assim, a rejeição dos testemunhos resultará na hipostasia. Uma coisa é certa, os adivinhos do sétimo dia, que se colocam sob a bandeira de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé, nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Por isso que nós não devemos desprezar as profecias. Até lá em 1 Tessalonicenses 5, 20. Então, sem profecias, o povo se corrompe. Né? E, para reforçar, ainda tem lá vamos lá, em Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17. Diz assim, ó. Então, na minha King James, fala assim, então irou-se tremendamente, na sua versão não tem tremendamente. Satanás não gosta de ninguém, mas aqueles que guardam o mandamento de Deus, verdadeiramente, né? Por isso que Deus botou lá, lembra-te do sábado, porque ele sabia o quê? Que a maioria do povo no mundo ia esquecer do sábado. A maioria não guarda o sábado. Então irou-se tremendamente o dragão. Então, ele contra a mulher. Mulher e profecias é igreja. Então, ele está tremendamente irado contra essa igreja. Que igreja é essa? Né? E partiu para atacar os remanescentes dessa igreja. Quem são eles? Os que obedecem os mandamentos de Deus e mantêm fiéis o testemunho de Jesus. Quem é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10. Diz assim, diante disso, lancei-me aos pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou. Isso o anjo falou. Olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia, ou é o espírito de profecia. Então, nós não podemos desprezar as profecias. E eu vejo, nesse período que eu estou na igreja adventista, é desprezado as profecias. É desprezado. Aqueles que conhecem, que estão acordados, porque Deus fala, aqueles que estão mortos espiritualmente, inclusive dentro da igreja adventista, mas aqueles que estão vivos, sabem, percebem como e o quanto é desprezado as profecias. Não é só o povo de fora que despreza, não. Despreza, fala muito mal da Ellen White. Né? Deus sempre teve profetas e profetisas. Por que não vai ter agora, no tempo do fim? Vamos seguir. O inimigo tem realizado seus esforços magistrais para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. Isso é exatamente o que Satanás desejava que acontecesse e os que têm preparado o caminho para as pessoas não darem atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus. Verão surgir vários tipos de erros. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 83. O plano de Satanás
enfraquecer, o plano de Satanás, enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos, em seguida vem o ceticismo em pontos vitais da nossa fé. As colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das escrituras sagradas, e então a caminhada descendente para a perdição. Quando são postos em dúvida a rejeição dos testemunhos nos quais se acreditava anteriormente, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra seus esforços até lançá-los em rebelião aberta, o qual se torna irremediável e termina em destruição. Testemunhos para a Igreja, página 211. Apostasia entre os líderes da Igreja. Isso aqui é outro título. Ainda dentro da sacudidura do capítulo 12 de Eventos Finais. E tem passagens em outros livros. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho se apagarão nas trevas. Profetas e Reis, página 188. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem ele honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes príncipes que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos usando a Escritura para justificar a maneira errada de proceder sob a perversa influência de Lúcifer, confirmarão as pessoas no engano e a verdade de que necessitam para serem livradas de práticas incorretas se escoa como água de um recipiente que vaza. Manuscrito Helios, volume 13, página 379. Muitos demonstrarão que não estão ligados com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com Ele. E as apostasias dos que ocupam posições de responsabilidade serão frequentes. Review and Herald, 11 de setembro de 1888. Outro título: Pastores não consagrados serão eliminados. A grande questão que está tão próxima, a imposição da lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá o ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 385. Pastores não só consagrados serão eliminados. Por incrível que pareça, meus irmãos. Já teve um pastor que eu perguntei dele: pastor, é o assim diz o Senhor ou assim diz a igreja? Ele falou para mim: é o assim diz a igreja. Deus sabe que eu não estou mentindo. Eu gravei essa conversa. Por isso que nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Se firme na verdade. O nosso verdadeiro pastor é Cristo. Se firme na verdade. No fim não haverá desculpa. Ah, o pastor me induziu ao erro. Senhor, eu estava dentro da tua igreja e eu fui enganado. Não haverá desculpa para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Reforçando, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus, não ofendendo aos meus irmãos e minhas irmãs de outras denominações. Porque Satanás está irado tremendamente para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Haverá um momento certo, está lá em Apocalipse: sai dela, povo meu. Quando as pessoas tiverem conhecimento da verdade, existem pessoas sinceras em todas as denominações, elas vão sair
e vão para o lado correto. Eu digo de mim porque eu era católico de berço. Depois me tornei batista e depois eu me tornei adventista. E eu achava que amava a Deus. Como é que eu amo um Deus que eu não conheço? Como é que eu vou falar de Deus para as pessoas que eu não conheço e vivo aquilo que Ele pede? Essa é a questão. Né? Como é que eu estava numa igreja que grita nos seus cultos, onde a palavra de Deus diz que gritaria entristece o Espírito Santo? E as pessoas não enxergam isso? Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Mas Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações. E elas vão ocupar os lugares dos adventistas que não estão firmados na verdade. E que se acham. E eu rogo a Deus para que eu não entre nessa fileira. Eu digo para o Senhor, me salva, me dá luz, me preserva, que eu mantenha firme na rocha, mesmo diante de perseguição, dentro da casa de Deus, como eu fui perseguido, não foi só uma, duas, nem três, quatro vezes, como muitos de vocês que também estão e foram perseguidos. Aliás, muitos não, poucos são perseguidos, porque poucos afrontam, poucos têm coragem de se firmar na verdade e dizer, não é isso que o senhor está falando, não, eu vou ficar com a verdade. Eu era líder até de pequenos grupos, até nisso eu fui proibido de liderar. Por quê? Porque lá eu pregava a verdade. Não tem problema. Foi o que eu falei para ele. Não vou citar o nome. Mas você não vai poder me impedir de dar estudo e falar da verdade. Ou ter um pequeno grupo na minha casa. Porque na minha casa não é a igreja que manda. Nós não podemos ser covardes, meus irmãos. Os covardes não herdarão o reino do céu. Está na Bíblia isso. Nós temos que ter peito para enfrentar essas pessoas que são usadas por Satanás para nos intimidar. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acerca da tocha infernal de Satanás. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Entretanto, esses não podem erguer muralhas para obstruir a verdade, pois ela prosseguirá avante e para cima até o fim. Testemunhas para ministros e obreiros evangelísticos, página 409. Pastores e médicos poderão se afastar da fé, como a palavra e as mensagens de Deus têm dado à sua serva, declaram que farão. A igreja parecerá estar prestes a cair, é outro título. O peneiramento de Deus lança fora multidões como folhas secas. Multidões serão lançadas fora das nossas igrejas adventistas, como folhas secas que o vento leva. Testemunho para a igreja, página 89. O joio, como uma nuvem, será lançado pelo vento, até mesmo de lugares onde só vemos férteis campos de trigo. Testemunho para a igreja, volume 5, página 81. Logo o povo de Deus será testado em duas provas. Preste atenção. Nós seremos testados em duas provas. E grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros se demonstrarão metal vil. Vamos ver na hora da verdade. Muitos que agora parecem ser genuínos e verdadeiros se demonstrará metal vil.
Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei for mais esquecida, então nosso zelo deve ser mais fervoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça, quando a maioria nos abandona. Participar de batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136. A igreja talvez pareça como se estivesse prestes a cair, mas não cairá. A igreja adventista não vai cair, porque é a igreja de Deus. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no peneiramento. Quando a palha for separada do trigo precioso, essa será a crise terrível, mas ela tem que acontecer. Isso vai acontecer. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Não tem para onde correr. O script vai ser seguido. Queira ou não, estando lá ou não, muitos serão lançados fora como folhas secas. Muitos. Ao se aproximar a tempestade, um grupo numeroso que tem afirmado crer na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandonará sua posição, passando para as fileiras do adversário, que é Satanás, o inimigo de Deus, nosso inimigo. O Grande Conflito, página 608. Isso aqui é uma forte advertência e verdade. Os fiéis de Deus serão revelados. Esse é outro título. Os fiéis, os verdadeiros, eles serão revelados. Em todas as ocasiões em que há perseguição, as testemunhas tomam decisões a favor de Cristo ou contra Ele. Os que manifestam compaixão pelas pessoas condenadas injustamente e que não são cruéis para com elas, demonstram seu apego a Cristo. Que a oposição se levante, que o fanatismo e a intolerância exerçam domínio novamente, acenda-se a perseguição, e então os indiferentes e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. No entanto, o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé e sua esperança, mais viva do que nos dias da prosperidade. Grande Conflito, página 602. Nos lugares conversos ocuparão os lugares dos que se retiram. Novos conversos ocuparão os lugares dos que se retiram. Pessoas vão ocupar os lugares dos adventistas que estão saindo. Essas pessoas verdadeiras que estão em outras denominações, quando tiverem conhecimento da verdade, eles vão ocupar os lugares dessas pessoas. Algumas tinham sido lançadas fora do caminho. Os descuidados e indiferentes, que não se uniram com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para lutar por elas e se angustiar com perseverança, não as alcançaram e foram deixados para trás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e se filiavam a ela. Primeiras Escritos, página 271. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que forem representados por Cristo, como tendo chamados na última hora. Amém por isso. Mateus capítulo 20, versos 6 e 9. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus e do tempo da misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade, o Senhor olhará para eles com ternura. Para você, meu irmão e minha irmã, que não é adventista do sétimo dia, mas que está lutando, que está buscando, que dá valor, está ouvindo, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê.
Felizes, Deus está dizendo, feliz é você que está ouvindo esse vídeo e que lê a palavra de Deus. Seu coração compassivo se sensibiliza e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Que bênção, né? Bandeira após bandeira era arrastada ao chão, à medida que o grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo, e grupo após grupo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus, que guarda os mandamentos. Testemunho para a Igreja, volume 8, página 41. Olha o que diz aqui, meu irmão, minha irmã, para finalizar o texto. Nunca se achou a verdade entre a maioria. Isso aqui é para nós, adventistas. Nunca se achou a verdade entre a maioria. Foi sempre encontrado entre a minoria. Meditação matinal de 2002, Cristo Triunfante, página 77. É a minoria, meus irmãos, que tem a verdade. É a minoria que segue Deus na sua totalidade. É a minoria. Porque aqui está falando que muitos adventistas vão se perder. Existem outras passagens no texto que falam assim, que muitos que pregam, muitos que dizimam, muitos que guardam o sábado, vão se perder. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, adventista do sétimo dia, possamos nos firmar na verdade. Possamos ter coragem de dizer não quando for dito dentro da casa de Deus, a casa que nós congregamos, for dito uma coisa que uma mensagem que não está escrita. Que todos fiquem contra nós, mas que Cristo fique do nosso lado. É a Deus que nós temos que agradar. Eu não tenho que agradar meu irmão e minha irmã. Se eu faço o que agrada a Deus, e eu desagrado o meu irmão, existe alguma coisa errada. Essa é a primeira parte, meu irmão, da sacudidura. A segunda parte vai sacudir muito mais. A porrada é mais forte. As advertências são terríveis. Mas eu tenho que falar para vocês o assim diz o Senhor. Nós temos que nos firmar na verdade. Doa quem doer. As pregações que devem ser ditas, devem ser pregadas dentro da casa de Deus, são aquelas que sacodem, que acordem os nossos irmãos. É isso que diz o Espírito de Profecia. Não aquelas pregações mornas, que a gente até já sabe da ponta da língua. São essas pregações que nós queremos. Essas pregações que Deus espera. Não pregações que desagradam a Ele. Não coisas que são feitas dentro da casa do Senhor que desagradam o Senhor. Como teatros, louvorzão, barulho. O Espírito Santo não se agrada com barulho. Deixo com vocês, meus irmãos, a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo habite em você e em mim. E que Ele nos dê paz, que Ele nos prepare, que Ele nos dê coragem, ânimo para buscar a verdade, para ficar do lado da verdade, porque ainda a salvação ainda está aí, ainda há esperança para mim e para você, porque a porta da graça ainda está aberta, mas ela vai se fechar, e depois que ela se fechar não tem mais jeito.
Felizes aqueles que ainda vão ter oportunidade de estar, ver a porta se fechar. Mas eu posso morrer, posso dormir hoje ou amanhã, e aí? Será que eu vou dormir salvo ou vou dormir perdido? Então eu tenho que buscar o Senhor hoje. É hoje que eu tenho que buscar o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E que nós possamos ficar do lado correto. E não sermos covardes. Ficar com o assim diz o Senhor. Enquanto ainda há tempo. Deus te abençoe. Amém.